Bom, boa noite. Sou Fernanda Passamay Pérez, aluna do segundo semestre do curso de Biblioteconomia. Estamos aqui com a mesa de encerramento, né, da nossa semana de Biblioteconomia. Agradecer a todos que participaram, que contribuíram para que essa semana fosse possível, aos convidados, à equipe técnica, a todos eles que estão atrás, né, das câmeras, dos bastidores, aqueles que estão aqui no auditório, que se deslocaram sexta-feira, que é um dia tão difícil em São Paulo, mas estão aqui para nos ouvir o Wellington. Bom, dando início aqui, eu quero agradecer a presença do Wellington Alves, tá? Ele é o conselheiro titular do PMLLB, tá? Que é o Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca da cidade de São Paulo. E eu sou suplente dele, do mesmo plano, do mesmo conselho, né? E a gente se preocupa muito com as questões das políticas públicas aqui na cidade de São Paulo, que envolvem principalmente as bibliotecas, né? O Wellington é bibliotecário, ele atua como bibliotecário na biblioteca do SESC e é mestrando No programa do PPGCI, PICT, UFRJ, que é um nome gigante, né? Gente, eu precisei de ajuda do universitário, porque eu não consegui decorar tudo isso. Qual que é o tema da sua pesquisa, Wellington, por favor? Atualmente eu estou trabalhando na pesquisa com o que a gente chama de estudos decoloniais e a minha pesquisa é sobre a organização social, a história da organização social do conhecimento, como ela é pautada por um viés eurocêntrico e a partir de teóricos chamados da epistemologias do Sul ou das teorias decoloniais, eu tenho discutido o processo de decolonização da biblioteconomia. Bom, gente, vocês já estão vendo o que nos espera, o que nos aguarda e que pessoa é essa tão sabida que vai trazer tantas coisas para a gente refletir, para nos provocar, né? Para a gente atuar politicamente dentro e fora das bibliotecas, né? Afinal, tem muita coisa em jogo, né, Wellington, que a gente tem que estar olhando. Então, isso é muito importante. Perto? É? Uhum. Ah, entendi. Então, é com muita honra, né, que eu dou a palavra ao Wellington, que aceitou o convite aqui para vir falar conosco sobre o plano e se der, falar um pouquinho desse trabalho dele aí, que parece que promete muito, gente. Muito obrigada, viu, Wellington? Eu que agradeço. Primeiro, queria agradecer as pessoas presentes. Eu sei a posição, acho que dos colegas. Eu já fui presidente do Centro Estudantil da USP Ribeirão, do curso de Biblioteconomia durante 3 anos. Ou seja, eu organizei 3 semanas de biblioteconomia e eu sei como é difícil colocar pessoas no auditório numa sexta-feira. Então, queria agradecer os colegas que vieram e que me dão a oportunidade de poder contribuir com ouvindo a minha fala e que estejam à vontade para interrompê-la e contribuir para a gente construir junto. Estou muito feliz, estava falando aqui Ana? com a Ana, que eu sempre que eu entro nesse corredor eu sinto um pouco de frio na barriga. Eu reprovei 3 vezes no processo seletivo do mestrado da ECA, e então a UFRJ me aceitou, tipo, e agora, né? A ECA lida com isso, tudo bem. Ah, você está É, aqui agora como convidado de honra. é, mas eu espero voltar porque eu tenho uma figura querida aqui no PPGCI, que é o professor Marco Antônio de Almeida, que foi meu mentor e que fez com que eu chegasse aqui, foi meu professor orientador de iniciação científica na USP Ribeirão. Eu faço orientação desde o primeiro ano de graduação e o professor Marco é hoje um dos professores do PPGCI aqui e eu espero um dia voltar a trabalhar com ele, então eu voltarei a esta casa com certeza e estou muito feliz de poder falar um pouco do plano municipal e se sobrar e se alguém tiver interesse eu posso falar do meu trabalho. Pelas caras eu vi que tem gente que talvez tenha mais interesse no meu trabalho de mestrado do que no plano, mas falar do plano é importante. Então, para começar, né, não sei se todos conhecem o plano municipal
livro, literatura, leitura e biblioteca, também é um nome grande. Eu tenho uma sina com nome grande, porque na USP Ribeirão meu curso chamava Ciência da Informação, da Documentação e Biblioteconomia, então sempre os nomes grandes sempre me perseguem. E lá a gente chamava carinhosamente de CID, então eu me formei no CID. E agora estou como conselheiro do Plano Municipal, que é um plano que na verdade não é só um plano, né? Ele é uma lei. É, essa lei ela foi aprovada em 2015 e em 2015, a partir de uma movimentação da organização social, criou-se a ideia do plano municipal, né, do livro, leitura, literatura e biblioteca. E esse plano, embora seja uma lei, ele ainda é cumprido de forma muito capenga. E aí, quando a gente está falando de biblioteca e falta de cumprimento da lei, a gente sempre lembra da Lei 12.244, em que existe a obrigatoriedade de que todas as escolas, todas as bibliotecas escolares tenham bibliotecários, e infelizmente essa lei completa 10 anos de exceção, porque ela já foi vencida 10 anos atrás, a gente está no prazo de prorrogação e ainda assim a gente não tem o cumprimento dessa lei. E aí por isso que eu aceitei o desafio de me tornar conselheiro do plano, e com grande alegria participar do plano, mas também com grande tristeza de pensar que no cenário de São Paulo, que possui 106 bibliotecas, eu fui o candidato eleito pela sociedade civil com um pouco mais de 60 votos. Então, e o plano toma algumas decisões a nível de importância para demandas da sociedade, pensando em algumas rubricas que podem ser direcionadas para questões sociais, para questões das bibliotecas, e o quão perigoso é que uma pessoa possa ter essa representação tendo apenas 60 votos. Eu entendo que isso não é o ideal de representatividade, e por isso essa noite eu estou aqui, não para apresentar o plano para vocês, mas convidar vocês a fazerem parte do plano, buscarem conhecer mais sobre esse plano, se candidatarem para serem participantes como representantes, como sociedade civil. O plano ele tem diversas categorias, como a Fernanda falou, atualmente eu e ela nós estamos representando a categoria biblioteca, mas existem a categoria escritores, existe a categoria dos grupos que atuam nas feiras de livros, existe a categoria das, dos pesquisadores, são diversas categorias, e que a gente acredita que seja extremamente importante a participação de bibliotecários nesse processo, porque quando a gente está falando da ideia de desenvolvimento de livro, leitura, literatura, as pessoas sempre pensam no acesso ao livro, no é preciso comprar, é preciso transformar uma sociedade mais leitora, porém a gente só vai criar o hábito das pessoas gostarem de ler, ou das pessoas se acostumarem com o suporte livro, ou com os demais suportes que existem hoje da leitura, que eu não considero que a leitura seja só feita nos suportes tradicionais. Existem diversas formas de ler. Eu vim para cá lendo O Espaço, estava comentando com a Ana como essa universidade infelizmente não é feita para alunos que escolheram ou que necessitaram estudar à noite, e isso é importante ressaltar, e acho que essa questão também entra na discussão da ideia de políticas públicas e um pouco do que eu defendo. Voltando ao plano, então, né, a gente tem essa proposta de atuar como representantes da sociedade civil, buscando fazer um controle e um acompanhamento de atividades que são desenvolvidas pela prefeitura, ligadas ao campo da leitura e da literatura. E dentro desse plano e desse controle, desse acompanhamento, existem algumas metas que foram desenvolvidas para esse plano. É importante ressaltar
que o plano é fruto de uma organização da sociedade civil. E isso é extremamente grandioso, porque não sei se vocês sabem, mas no Brasil existem poucas iniciativas que viraram lei a partir da movimentação da sociedade civil. Talvez a mais recente e nível nacional é a aprovação do Marco Civil, né, que foi uma movimentação intensa de coletivos ligados à questão da informação. Existem nomes importantes na nossa área que participaram da Constituição do Marco Civil, que é uma organização e uma lei que surge a partir da movimentação e organização social. E eu trago esse exemplo para vocês se encorajarem, embora pareça difícil, e este ano parece mais, o coração está esperançoso, mas também um pouco com medo. A gente pode ter esperança de que dá para fazer algumas mudanças, e o plano municipal, embora ainda esteja começando, esteja com uma série de problemas, com uma série de questões para avançar, não diria problemas, mas uma série de questões para avançar, é o fruto de uma organização social e dá a esperança de que a gente tem sim uma participação política, que essa democracia representativa que a gente vive hoje ainda eu considero um modelo falido, mas a gente pode atuar nela em algumas frentes para que o mínimo que a gente espera possa acontecer e que alguma mudança seja possível a partir das nossas organizações e dos nossos pensamentos. Então, um dos 5 pontos, né, que a gente destacou dentro do plano que eu trouxe para vocês é a democratização do acesso. Acho que falar de democratização do acesso dentro do nosso curso é quase um chavão, né? Assim, tipo, a gente precisa falar de democratização. Eu traria uma faceta a mais, que é de que forma a gente está discutindo essa democratização e o quanto a gente qualifica essa democratização, não só pensando em questões de número ou de pessoas tendo os livros nas mãos, e aí a gente pode ir para diversas áreas, para diversos campos da nossa área de atuação, que é a biblioteconomia, né? Então a gente tem nomes importantes falando da questão de letramento informacional. Então só o processo de democratizar não é o que a gente espera, e sim que essa democratização seja qualificada. Então quando a gente fala de democratização, é necessário pensar que a gente tem que trazer um ponto a mais, que é de que forma e qual a qualidade desse acesso e que tipo de material ou desenvolvimento de coleções as bibliotecas, por exemplo, estão trabalhando para que a gente possa contemplar as pautas da contemporaneidade e contemplar as pessoas que durante muito tempo foram lidas ou tidas como subalternos, que não tinham a capacidade de pensar e, portanto, só receberiam essas informações. Então, essa democratização ela precisa ser pensada a partir de uma perspectiva que respeita a pluralidade de pensar e de fazer e de existir que nós temos. Na sequência, né, vem a questão do fomento à leitura e à formação de mediadores. E aí esse é outro ponto que a gente discute. Se a gente for pensar em São Paulo tem uma estratégia para não cumprir com a Lei 12.244, que é criar as salas de leitura, e nada contra as salas de leitura. Sou um dos apoiadores e acho extremamente importante, mas as salas de leituras elas foram criadas para que o Estado, a cidade de São Paulo, não cumpra com uma lei que exige que todas as escolas tenham bibliotecários e que esses bibliotecários estejam ligados ao movimento associativo que é o Conselho Regional de Biblioteconomia. Então, portanto, quando a gente fala do fomento à leitura e da formação de mediadores, de novo, é preciso pensar quais são as estratégias que as nossas políticas públicas estão desenvolvendo para dizer que fomenta a leitura e fomenta a mediação. Se a gente deixa de cumprir com uma demanda essencial para dizer que está fazendo algo certo, na verdade, a gente está tentando tapar o sol com a peneira, e aí
é um processo extremamente problemático. Então eu trago também aqui para vocês refletirem, e é por isso que eu gostaria que vocês se aproximassem do plano municipal para a gente levar o pensamento e toda a episteme que a gente tem desenvolvido dentro da biblioteconomia para os demais colegas, que são colegas que às vezes estão ligados ao mercado editorial, que entendem que é importante que as pessoas tenham acesso ao livro, tenham condição de comprar o livro, mas a gente só vai ter pessoas querendo comprar livros quando essas pessoas puderem ler e terem acesso a uma leitura de qualidade. E hoje o melhor lugar para oferecer uma leitura de qualidade são as bibliotecas. Depois a gente tem a valorização institucional da leitura e incremento do seu valor simbólico. Também é chover no molhado para a gente, né? A gente já faz isso. Eu sempre brinco com os colegas do plano que acho que se a gente poderia ter só plano municipal de bibliotecas, que livro, leitura estariam contemplados, mas tudo bem, sigamos e atendemos a todas as demandas e todas as pessoas que pensam um pouco diferente e tá tudo bem. E depois o desenvolvimento da economia do livro, que é extremamente importante. Existe uma economia do livro, só que esse desenvolvimento da economia também precisa ser pautado pensando nos novos autores e principalmente nos autores independentes. Então, essa é uma questão que a gente tem batido forte no plano, tanto eu como Fernanda e alguns outros colegas, que é a importância do desenvolvimento de políticas públicas que contemplem novos autores, que contemplem os autores que não foram contemplados pela história, pela organização social do conhecimento, que estabeleceu o que é o cânone e o que é o subalterno. Então, neste momento, a gente tem atuado forte para a criação de feiras literárias, e essas feiras literárias elas têm como principal grupo os grupos do que a gente convencionou chamar de periferias, mas aí a gente pode discutir periferias a partir de diversos aspectos. Como diria Milton Santos, o centro do mundo é o lugar a partir do lugar de onde eu estou, né? Então, periferias é um conceito que a gente pode discutir, mas a gente entende hoje que é necessário que se faça essa marcação política. Portanto, as feiras elas estão concentradas no que a gente entende como os autores que estão ligados ao movimento da literatura periférica ou da literatura marginal, ou diversos nomes que essas literaturas recebem. Né? Gente, eu falo bastante, viu? Se vocês estiverem cansados. Tá ótimo para mim. Vocês devem estar olhando e falar assim, tipo, por que ele colocou um fundo de futebol, né? Tipo, a gente vai chegar lá. Aí, né, como eu já falei, eu não vim apresentar o plano, eu vim convocar vocês para participarem do plano, tipo, voltando ao meu tempo de DCE, de centro estudantil, tipo, né, dá até uma saudade das reuniões pela questão de ordem e tal, tipo, todas essas coisas que esse lugar me traz. Olha, não fala muito não, que o ano que vem a gente chama você para comissão, hein? Mas eu gostaria muito de reforçar esse convite, assim, que vocês se aproximassem do plano, aproveitar a figura da Fernanda, que está aqui na biblioteconomia, né, que vai virar nossa companheira de profissão, assim, e que já tem uma trajetória na militância do livro, da leitura, e agora está também contribuindo com as pautas da biblioteconomia. E gostaria de ver vocês. Depois eu vou passar meu contato, assim. Não precisa ser um contato profissional, a gente pode discutir sobre o plano. Tá gravando, né? Mas eu sou adepto das aulas etílicas, então, tipo, se alguém também quiser um dia, a gente pode conversar e desenvolver algumas epistemes a partir do álcool. Mas eu desejo muito que vocês tenham interesse pelo plano. A gente está fazendo, na última reunião, que a Fernanda infelizmente não pôde estar, a gente fez uma conversa
com uma proposta de se aproximar do curso aqui e talvez estabelecer algumas parcerias pensando em processos de pesquisa, desenvolver um mapeamento sobre as questões das bibliotecas em São Paulo e algumas pautas ligadas ao desenvolvimento literário na cidade de São Paulo. Então, nesse momento, seria muito legal ter vocês se aproximando e não só vir aqui fazer o convite, né? Mas também é o caminho do meio, então é atravessar a ponte e vir até vocês. E eu estou estimulando para que o plano venha, entre na USP. Eu sei que é difícil chegar aqui para todo mundo, ainda mais à noite, mas a gente chegará, nós chegaremos e vamos estabelecer uma parceria com certeza. E vai ser um prazer por enquanto, por hora, enquanto essa parceria não se formaliza, ter vocês trocando essa ideia comigo, com a Fernanda e com demais conselheiros. Tem muita gente boa também no conselho. E aí, né, para falar de plano municipal, das políticas de livros, eu trouxe duas coisas para a gente pensar, né? A questão do território e a questão dos espaços culturais. E aí, para a gente pensar nisso, eu trouxe uma imagem para vocês terem uma noção do que é a cidade de São Paulo e como a gente é importante para a cidade de São Paulo quando a gente pensa que as principais instituições culturais da cidade de São Paulo, ou se vocês repararem nas periferias de São Paulo, os principais pontos de cultura ligados à prefeitura são bibliotecas. Agora, se vocês olharem para o extremo sul de São Paulo, a questão tipo é deprimente. A cidade de São Paulo, a zona sul é gigantesca e as instituições culturais ligadas a prefeituras são quase zero. A gente tem ali, já não é nem no extremo sul, a gente não está nem no extremo sul. A gente está ali, né, um pouquinho começando a sul ali, mas vocês percebem como é que esse número de instituições vai diminuindo e as poucas instituições que existem nesses espaços são bibliotecas. E aí o convite para vocês é para a gente pensar a importância que a gente tem dentro da sociedade e como a gente ainda é desconsiderado quando debate com relação à cultura, quando debate com relação ao desenvolvimento de atividades que fomentem práticas artísticas e práticas culturais. Os bibliotecários são sempre desconsiderados. No geral, em períodos de eleição, a gente vê bastante gente falando de livro, falando da importância das bibliotecas, mas eu desafio alguém aqui a entrar no Google agora e ver quais são os planos de governo que citam a palavra biblioteca ou bibliotecário e que de fato entendem o que os bibliotecários fazem. Mas quando a gente pensa na população, no território, a gente cumpre um papel essencial, que é o papel de, por vezes, ser o único espaço para que essas pessoas possam ter a fruição artística, a fruição literária e conseguir ampliar seus horizontes para além do território ou do espaço que a cidade de São Paulo demarcou para que elas vivessem. Então, nós somos a possibilidade das pessoas saírem dos seus lugares, expandirem os seus horizontes, mas infelizmente a gente ainda é desconsiderado nesse debate e a convocação para que vocês se aproximem do plano é que a gente comece a pensar numa frente que nós, bibliotecários, sejamos considerados e que as pessoas entendam que o modelo de estereótipo criado para bibliotecários ele foi superado e não é com a nossa geração, ele foi superado faz muito tempo. Eu até brinco que eu sempre tive coque, mas é porque eu gostava mesmo. Eu deixei o cabelo crescer 10 anos e eu falei, vou usar óculos e vou ter coque. Mas aí agora eu faço um coque de dread e as pessoas vão ter que lidar com essa nova cara da biblioteconomia. E estou muito feliz de ver que do grande número de pessoas que está aqui, tem muitas pessoas que estão, tipo, né, na sua juventude ainda, né? A galera que não chegou nos 29 ainda, que podem pegar o ID jovem e viajar. É muito legal poder ver pessoas
jovens se engajando na causa da biblioteconomia e pensando estar nesse espaço para dizer que nós podemos criar um novo imaginário para os espaços das bibliotecas, que a gente não fomenta mais as bibliotecas do silêncio, que a gente gosta das bibliotecas dos slams, que a gente gosta das bibliotecas dos saraus e que a gente tem uma visão de biblioteca que não se resume ao espaço físico e que a gente entende que biblioteca pode ser um lugar onde as pessoas se reúnam para trocar conhecimentos e trocar informações e que essas informações possam ser elaboradas e que levem essas pessoas às suas interpretações e que elas saiam emancipadas. Então hoje o meu convite para vocês é que vocês entendam o plano como um lugar de atuação dos bibliotecários e que a gente tem plena capacidade de desenvolver um trabalho maravilhoso dentro desse plano, porque a nossa formação ela é muito ampla, ela é diversa e tem uma contribuição gigantesca para a sociedade, mas infelizmente todo lugar que a gente tem que ir, a gente tem que dizer o óbvio, embora todas as pessoas comprem livros por metros para aparecer nas lives e dizer que são leitores, ainda a realidade é que as bibliotecas sofrem uma violência, que é o não cumprimento da lei, por exemplo, 2.244, ou se vocês forem visitar as bibliotecas das periferias, vocês vão ver que algumas bibliotecas estão com infiltração, algumas bibliotecas possuem acervos que não são renovados há mais de 10 anos, e aí a gente não precisa nem ir para a periferia. A biblioteca do CCSP faz 10 anos que não compra um acervo novo. A biblioteca da Mário faz compras todo ano, né? E as bibliotecas que estão mais nas periferias ou que não estão dentro do ideal canonizado que a sociedade entende, desse ideal sacro do que é biblioteca, elas sofrem uma violência e, por vezes, são negligenciadas, criando, assim, o único espaço de fruição artística e literária dessas pessoas, um espaço sucateado e deixando com que potenciais estejam à margem e não possam cumprir com seu papel social de trazer mudança para a sociedade a partir da educação, da literatura e da leitura. Então, pensar políticas públicas é pensar como é que a gente se compromete com uma mudança social e olhar para o plano municipal de livre leitura é perceber que a gente tem sim uma força, embora ela seja pequena, de criar movimentações que vão dando passos de formiguinha, mas que vão mudando a história da cidade de São Paulo e o plano municipal, para vocês terem uma ideia de como, assim, embora com um monte de crítica e um monte de coisas que ainda tem que melhorar, ele causa um certo incômodo. No ano de 2018, não vamos dizer o nome do secretário, o plano houve uma tentativa de dissolver os conselheiros do plano, porque existia um incômodo na Secretaria de Educação e na Secretaria de Cultura, que são as duas pastas que hoje estão próximas e gerenciam o plano. Houve um incômodo porque havia muita reclamação, porque havia muita demanda, porque a galera do plano exigia muita coisa e o então secretário achou que a melhor forma de resolver o problema não era escutando as reclamações que eram oriundas da sociedade civil, mas sim tipo dissolver e calar essas vozes. Bravamente fomos eleitos novamente, o plano foi restituído, infelizmente ainda com um número muito baixo de votação e com um número muito baixo de participantes. Então vocês estejam todos à vontade de no ano aqui nosso mandato vence no ano que vem, né? Se candidatarem e quem sabe se tornarem conselheiros e talvez trazer grandes contribuições, seguir o trabalho que a gente vem tentando fazer. Espero que vocês tenham interesse pelo plano e que vocês consigam trazer as contribuições que eu sei que todo mundo aqui tem, cada um tem uma trajetória, tem uma história, e essas histórias podem contribuir muito para mudar a cara de São Paulo
E quem sabe vocês não encontram a gente também na proposta de desenvolvimento do plano estadual, e também agora nesse momento está sendo discutido um plano nacional de livro, literatura e biblioteca, e é extremamente importante que nós bibliotecários estejamos dentro desses planos e estejamos pautando é, as questões ligadas à nossa área e ligadas aos nossos usuários, porque hoje, se a gente faz uma análise, quem melhor conhece as periferias de São Paulo são os bibliotecários dos céus, os funcionários que atuam nos céus, ou os funcionários que atuam nas poucas instituições que estão distribuídas nos extremos de São Paulo. E aí, agora vem o futebol. Eu sou apaixonado por futebol e na minha pesquisa eu tenho usado um teórico que chama Renato Nogueira, que é um filósofo, professor da UFRJ, que ele trabalha com a discussão do drible como a episteme negra para o combate ao epistemicídio. Não sei se todo mundo conhece a história do drible, mas o drible ele surge a partir de um movimento da participação de pessoas negras dentro do futebol, é, no período em que negros não podiam jogar bola, os juízes não marcavam falta nas pessoas negras, e aí para fugirem das faltas os jogadores negros começaram a instituir a ideia do drible, e aí o professor Renato Nogueira vai teorizar essa questão do drible, como nós negros e nós povos ditos subalternos criamos uma epistemologia para driblar toda essa dificuldade que o cânone nos impõe, e portanto eu faço essa analogia da nossa profissão com o futebol, porque para sobreviver, para a gente poder fazer o nosso trabalho de maneira plena, a gente tem que aprender a driblar, a gente tem que ter ginga, a gente tem que ter mandinga, e eu trouxe essa analogia hoje para vocês também entenderem um pouco mais do meu trabalho. Estou falando de decolonialidade e eu estou falando do esporte mais praticado no país. É uma das formas de interpretar a vida e de reproduzir questões sociais, e que por vezes no espaço dito literário, intelectual, a gente ainda incorre no preconceito e numa certa arrogância. A gente deixa de dialogar com algumas pessoas porque a gente não entende o lugar de onde eles falam, ou as coisas que eles falam e as coisas que eles gostam. Então, hoje eu enxergo no futebol a minha ferramenta de aproximação com as pessoas tidas mais humildes, ou pessoas que não tiveram acesso à educação formal. Eu acredito que esse pode ser um caminho para a gente fazer um diálogo. E eu estou fazendo um trabalho no SESC Consolação. Em novembro eu vou organizar uma mesa que vai partir desse debate, né, que é o futebol e a literatura com isso. A gente vai conversar com uma ex-atleta que chama Rosana Augusto, uma jogadora da seleção brasileira, que jogou na seleção durante 6 anos, lenda da FIFA, mas que a gente não conhece, e que tem uma questão voltada para a leitura, e a professora Aira Bonfim, que foi curadora do Museu do Futebol e que desenvolve várias teorias a partir do uso do futebol para pensar mediação cultural. Então, estão todos convidados também para essa mesa, e convido vocês a conhecer o trabalho do professor Renato Nogueira, e convido vocês, a partir dessa minha analogia com o futebol, criarem as suas analogias para estabelecerem os processos de mediação que vocês acham que melhor contemplam e que melhor dialogam com o público que vocês atendem. No final das contas, nós somos profissionais, mas também temos nossas subjetividades, nossos gostos, e por vezes a gente tenta se isolar dessa subjetividade e não acaba estabelecendo uma conexão com os nossos usuários. E eu entendo que o processo do bibliotecário, e principalmente do bibliotecário de referência, é ser uma pessoa que cria condições de que as outras pessoas se sintam à vontade na biblioteca, sem necessariamente dizer o que é certo, o que é errado,
o que é bom e o que é ruim ser lido, mas simplesmente criar um ambiente para que essas pessoas possam usufruir dos espaços que o poder público criou, né? Que ainda são as bibliotecas que sofrem essa violência, como eu falei, mas a gente tem a capacidade de driblar todas essas adversidades e criar uma forma de atender os nossos consulentes da melhor maneira possível, criando então uma conexão para que eles se sintam também parte daquele espaço e que eles entendam que a ideia sacra de bibliotecário ou de biblioteca ela não mais existe e que a biblioteca só faz sentido se ela for um espaço usado. E aí eu uso mais um teórico que também está dentro do meu trabalho, que é o professor Milton Santos, que ele vai falar de espaço usado, né, de espaço habitado, que é um lugar onde atores sociais se encontram para promover trocas e essas trocas geram algumas mudanças e movimentações. Então estejam em movimentos, drible é movimento, movimente-se e acreditem no trabalho que vocês fazem, acreditem que é possível desenvolver uma sociedade melhor através da leitura, do livro. A gente não é romântico nem utópico, mas a gente sabe também do potencial que essas ferramentas têm e a gente só escolheu estar nessa área porque a gente acredita nisso e uma vez acreditando nisso, é só criar estratégias para que a gente não se desanime, porque por vezes vai acontecer, mas confie em que uma hora a gente encontra pessoas que se movimentam para criar uma estrutura como o plano municipal. Tem mais uma galera que está se movimentando para criar o plano estadual. E imaginem o trabalho que está sendo para criar um plano nacional de livro, leitura e biblioteca. Então é muita gente boa junto e eu gostaria de convidar vocês para fazer parte dessa galera, desse plano que tem como estratégia, né, romper com uma estrutura do capitalismo e do patriarcado. Eu acho que é isso. Eu sempre faço slides, mas eu pulo meus slides. E aí, para finalizar, eu trouxe uma imagem do Flamengo. Sou flamenguista. Não diria roxo, vermelho. E trouxe uma imagem de uma feira de livros na Mário de Andrade. E aí eu convido vocês a se desafiarem a que, de que maneira vocês podem fazer conexão com esses dois universos e como a gente pode pensar numa mudança para nossa sociedade sem necessariamente dizer ou criar estereótipos para as maneiras que as pessoas encontraram de ler o mundo e de ler e tornar a sua vida mais agradável. Obrigado, gente. Bom, se vocês tiverem pergunta. Isso, eu ia abrir para perguntas, se alguém quer fazer alguma pergunta. Alguém já tinha ouvido falar no plano municipal? Já conhecia? E de que modo chegou até você essa informação? Você pode vir falar aqui? Para poder gravar, gravação, gente. né? Isso. É legal que fique gravado, né? Registrado essa nossa conversa. Aqui, ó. Obrigada. Eu conheço o plano, porque eu cheguei a fazer primeiro técnico em biblioteconomia, e eu fui na Câmara um dia. Na Câmara Municipal, aí falava sobre o plano, e acho que o Donato também estava lá, o vereador. Então, Sim. seu rosto é familiar, não sei se eu tive nesse dia, talvez tenha sido nesse dia, mas eu lembro que estava numa mesa, tinha esse debate, aí quando eu fui exposta ao plano, fiquei sabendo dele. Legal. Acho que ela citou o Donato, né? Para quem não sabe, Donato é um vereador da cidade de São Paulo e ele foi um dos proponentes do projeto de lei, né? Do plano municipal. E nesse período, o Donato tinha um bibliotecário como assessor. Então, É o Ricardo Queiroz, que é o né? Ricardo Queiroz. E aí o Ricardo, que também vem de uma militância há muito tempo já na cidade de São Paulo, que foi mestrando aqui também da PPGCI, acabou
trocando essa ideia com o Donato, criando uma comissão, convidando demais pessoas da sociedade civil que se identificam com a questão do livro da leitura e criaram o plano municipal. Então, percebam que a nossa área tem aí algumas figuras que às vezes tá meio invisível, não está muito conhecida, mas que vem fazendo bons trabalhos e que vem levando a questão da literatura, do livro, da leitura de maneira potente. Pegando um gancho, né, sobretudo que o Wellington falou, agradecendo a sua fala, as analogias, eu acho que elas são importantes mesmo, a gente criar estratégias para poder driblar, né, essas questões, né, essas, como é que fala? Essas questões que impedem da gente avançar, né, nas políticas públicas, sobretudo para as bibliotecas, né. O plano ele foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal, né, todos os vereadores aprovaram, mas depois quando ele foi ser, né, de fato instituído, ficou meio sozinho ali, né, ficou refém do poder público, né, que estava ali do executivo, teve essa destituição dos conselheiros, a gente conseguiu retomar em 2019, foi quando eu me candidatei, achei muito interessante poder conhecer essas políticas e me apaixonei. É muito difícil, gente, não é fácil, né? Mas eu acho que é importante a gente conhecer e tomar parte dos núcleos que tomam decisões, né, sobre a nossa vida, sobre a nossa formação. Né? Eu não tô, eu tenho muito mais que 29, né, muito mais que 30, e por isso eu posso dizer, né, que são questões que eu tomei conhecimento um pouco tarde, mas nunca é tarde. Né? A gente pode recuperar, a gente pode contribuir. O Wellington falou que nós tivemos aí pouco mais de 500 votos no total. Na primeira eleição nós tivemos 200. E nós somos 8 conselheiros para representar 20 milhões de pessoas. Então, a representatividade, ela tem que ser maior. Vocês têm que conhecer. A intenção é que vocês conheçam o plano, que possam participar, que entrem em contato com a gente, que tragam questões dos seus territórios, das suas bibliotecas, que a gente possa levar essas questões para serem discutidas, para cobrar, né, do poder público ali dentro do conselho, porque essa é a nossa função, fiscalizar e poder levar essas questões para serem discutidas, para a gente pensar em ações para minimizar essas questões, esses problemas, né? Pensar nas feiras e nas festas literárias que acontecem na dita periferia, né, que às vezes a gente não consegue dinheiro, mas a gente está brigando por isso, porque às vezes vem uma verba anual e a gente começa a festejar e planejar e de repente o pessoal corta a verba, sabe, porque precisou por qualquer outro motivo que sem muitas explicações. Então a gente está sempre em conflito, né? E nós conselheiros somos muito atuantes, né? A gente compra grandes brigas, né, com as secretarias. Né? E sempre tentando fazer com que eles entendam a importância, né, da biblioteca. O que significa uma biblioteca dentro de um território? Né? O que significa um bibliotecário, um mediador de leitura dentro do território, que faça essa mediação entre o livro e essas pessoas, né? Entre os atores ali, os escritores da região, que possam fomentar as atividades que são elaboradas pelo território e que podem sim vir a circular na Mário de Andrade, em outros territórios. A gente tem muita dificuldade e a gente precisa do apoio da população de São Paulo. Não, a gente é representante de vocês, então a gente precisa que esse plano seja conhecido por todos, né? Que nós tenhamos apoio, assim como é importante que as pessoas atribuam o sentido que a biblioteca tem, a importância dela cultural, de formação dos sujeitos, né? No extremo sul, quando o Wellington mostrou o mapa, eu me lembrei daquela biblioteca Caminhos da Leitura, que ficava dentro de um cemitério.
né? E que agora foi Tem desalojada. até uma boa notícia agora sobre a Sim, Caminhos sim, da Leitura, porque sim. eles conseguiram, né, um patrocinador. Não sei se todo mundo conhece Já a ouviram história falar? Não? a Biblioteca Caminhos da Leitura é uma iniciativa de uma figura extremamente importante para São Paulo, e que eu recomendo que todo mundo conheça, que é Bel Santos Maia. É, Bel Santos Maia, para vocês terem ideia, no Tratado de Dakar de 92, quando Mandela foi solto, ela foi uma das representantes do Brasil para falar sobre livro e literatura. E hoje é uma das pessoas que coordenam o instituto chamado IBEAC, e é uma das idealizadoras do projeto da Biblioteca Caminhos da Leitura, que ficou um tempo alojada, né, no que seria a casa do caseiro do cemitério de Parelheiros. Não sei se todo mundo aqui também conhece o que é Parelheiros, a cidade, o bairro de Parelheiros. Hoje, Parelheiros acho que tá, tipo, do centro, acho que dá 45 quilômetros ou 65, se Gente, eu não me quase engano, 2 horas. quase 2 horas de trajeto. E lá eles desenvolveram essa biblioteca que ficou dentro do cemitério. Eles tinham um sarau que chamava Sarau do Terror, que é Claro. genial, embora seja óbvio, mas é genial. É, e aí o cemitério pediu de volta, e aí eles fizeram uma coisa que é muito legal para nossa área. Aí acho que isso vocês têm contato, que é a inspiração no modelo das bibliotecas da Colômbia, que é um projeto que chama Bibliotecas Calerreiras, que são as bibliotecas que ficam nas ruas, né? Assim, eles distribuem alguns suportes e os livros ficam em bares, ficam em lanchonetes. E aí, A própria comunidade cuidou da coleção enquanto eles estavam buscando um novo um novo lugar. lugar, Muito bom. exato. E E aí, nenhum livro sumiu, tá, gente? exatamente. E aí foi isso. Todo o acervo foi devolvido e agora eles conseguiram um patrocínio e vão construir um espaço de biblioteca. E aí, Gui, a Fernanda estava falando dessa questão da representatividade do plano, né? E a gente precisa entender que a gente vive tempos difíceis, é, e tempos em que a palavra representatividade nem sempre ela é tipo levada a sério, no seu sentido de que a gente tem um modelo de eleição no plano que é um modelo representativo, mas a gente pode ter algumas figuras que compactuam com o inominável e que elas podem, inclusive, fazer parte desse conselho e criar situações em que a gente tem um retrocesso no processo do desenvolvimento do plano. Vale destacar que o plano não tem mais como ser desmanchado, ele pode sofrer algumas alterações, mas ele é um projeto de lei, não um projeto de lei, ele é uma lei, né? É uma lei aprovada, então não existe maneira de acabar com o plano municipal. São ferramentas que estão sendo utilizadas até hoje para dificultar, e aí a nossa invisibilidade, a falta de conhecimento que o plano tem, se dá justamente não por uma dificuldade dos conselheiros de tornar o plano conhecido, mas por um projeto e por uma política de estado e de município que estabelece que o ideal é que vocês não conheçam uma lei que pode ajudar a movimentar e mudar a diversas situações da questão cultural e da questão tipo, literária da cidade de São Paulo. Então é importante que vocês se aproximem por conta disso também. A gente tem que ocupar espaço. Eu tenho um amigo que é do movimento negro, que ele conta uma história para mim para falar dessa questão da importância de se movimentar, né? Que é uma história que as pessoas estavam um dia num debate assim, tinha uma pessoa em cima do muro, e do lado tinha umas pessoas ligadas a Deus gritando: vem para cá, vem para cá, vem para cá. Do outro lado tinha o diabo sentado descascando uma laranja quieto, e em cima do muro existia uma pessoa, e alguém perguntou pro diabo: pô, mas você não vai fazer campanha? O cara não, você não vai chamar para cá? Aí o diabo virou e disse: eu não preciso, eu sou o dono do muro. Então, é necessário que a gente se posicione. Estar em cima do muro significa que quem não se posiciona é posicionado, e quem não se movimenta é obrigado a se mexer ou é movida. Então, é importante pensar que estar nesse plano é uma oportunidade de combater
o retrocesso que o Brasil sofreu nos últimos 4 anos e que vai levar no mínimo uma década para a gente conseguir reverter, se conseguirmos reverter, vide todos os desdobramentos que aconteceram nesse fatídico 2 de outubro. Então, acho que é importante que vocês tenham essa gana de participar. Eu tenho uma trajetória hoje de estar no SESC, de ter um trabalho teoricamente tranquilo e tal, mas ainda sinto muita falta de voltar para o front, de voltar para a militância. Sou militante do movimento negro e acho que esse é o rolê que me dá pira, que faz eu me movimentar, que faz eu criar essas analogias malucas e forçar vocês a associarem futebol com literatura numa palestra na ECA. Então, para brasileiro isso não é difícil, não. Bom, complementando, né, o primeiro ano que eu participei, né, do plano como conselheira, nós tínhamos a função de fazer o regimento interno. Por que isso era importante? Embora a gente quisesse ir para ação, para campo, isso era importante para institucionalizar, para consolidar o plano e o conselho. Então, são muitas lutas, né? E é curioso, né, que é difícil, mas a gente tem que atribuir o sentido, né? Poder fazer com que as pessoas atribuam o sentido da biblioteca como um espaço de formação, né, sobretudo de crianças e jovens, esses que estão lá, lá no extremo sul de Parelheiros, que tem quase nada de aparelhos culturais, que estão ali quase que a própria sorte, né, ficando a 2 horas do centro de São Paulo, né? Então, como é que essas crianças vão se deslocar? Então, elas estão sendo aí, está sendo furtado delas, né, a oportunidade e a garantia da equidade, né? Então, a gente tem que, através das bibliotecas, né, poder garantir essa equidade, essa oportunidade de se aproximar da cultura letrada, da cultura oral, da cultura local, da cultura universal, né, para que a gente possa formar cidadãos críticos, né, que possam ocupar os nossos lugares futuramente, né, para pensar em políticas públicas que façam o nosso país avançar, né? A gente está precisando, né, de pessoas que possam discutir e fazer o nosso país avançar. A gente está precisando muito disso, gente. E acho que tem tudo a ver a vinda do Wellington aqui, né, com o tema da nossa semana, que é a biblioteconomia como resistência, né? Então, é nesse sentido que a gente quer fechar essa semana, né? Pensando o que é a biblioteconomia, os bibliotecários, as bibliotecas, lugares em que a gente vai encontrar o livro, a leitura, a literatura, né? Seja ela oral, porque a gente não pode descartar que nesses territórios existem aí aldeias indígenas, existe uma memória simbólica circulando também, não é só a cultura escrita, né? Mas que a gente tem que estar no momento de resistência. E como é que a gente faz essa resistência? Agindo, divulgando, né, o plano e convidando vocês para participar com a gente dessa resistência. Tá? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Quer falar? Tem alguma pergunta? Uma pergunta. Só para eu não dizer, eu fui lá e ninguém perguntou nada. Mas pode perguntar, por favor. Aqui no microfone, para ficar registrado. Olhe, por favor. Vocês já falaram que ter esse mandato até o próximo ano, mas eu quero saber se a gente consegue participar como ouvinte e como bibliotecário a gente ia achar essa informação na internet, mas se vocês quiserem dar o caminho das pedras de como a gente se informa melhor, como a gente participa, eu acho que ia ser uma boa dica. Então, eu acho que o Wellington vai falar, mas a gente tem uma grande dificuldade nisso. Olha, eu ia falar corpo a corpo. Se os professores quiserem lançar um desafio aqui na ECA
para bibliotecário é que eles consigam encontrar informação sobre o plano, é, que é uma coisa que a gente tem brigado muito hoje, assim, que é a gente quer se fazer conhecido, a gente fala da importância do plano, mas a última atualização que o site do plano sofreu, que é o site que é gerido pela Secretaria Municipal de Educação, foi em 2017. Então, Sim, assim, gente. Ah, não, ela sofreu uma recente porque precisava trocar o nome dos conselheiros, né? E aí então foram lá e trocaram os nomes dos conselheiros. Mas o plano não tem um site específico, por exemplo. O Na- plano A está na gente, a página da gente até tem o secretaria. site, mas a gente não tem acesso a Não esse tem site, acesso. tá? E é assim, a gente não pode se manifestar fora dos canais institucionais, porque eles Institucionais. não têm, como é que fala? Não é garantia, validade, né? Então a gente às vezes tenta, mas assim, a gente não pode se manifestar porque não quer dizer nada. Então a gente depende da prefeitura, depende das secretarias, né, para criar esses canais institucionais para a gente. Sim. Então, o que a gente está fazendo é isso, é corpo a corpo, vindo falar com vocês. Agora, um método para responder a sua pergunta é assim, e é uma contribuição que vocês podem fazer, é, por exemplo, começar a encher a ouvidoria da SME para assim, olha, nós queremos informações sobre o Plano Municipal de Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca. E da cultura também, E gente, da que é cultura importantíssimo. também. Então, acho que a movimentação neste momento é assim: a gente está numa briga de forças com a gestão municipal, né? Porque, embora nós sejamos eleitos e tenhamos validade, né, perante a questão legal, assim, nós somos representantes validados, cumprindo com uma lei, mas a gente sabe que na hora de fazer essa lei funcionar, existem diversas barreiras. Então, uma das coisas que a gente tem feito como a sociedade civil é isso, assim, trazer as pessoas para próximo das movimentações que a gente tem realizado e solicitar que as pessoas utilizem os canais oficiais da prefeitura, não só da Secretaria de Educação ou da Secretaria de Cultura, mas da prefeitura em geral, que é o grande guarda-chuva em que a gente está inserido, né? Então é mesmo um processo de forçar. E acho que essa dificuldade, e aí é uma coisa que eu trago para vocês, assim, para a gente refletir, é que a gente está o nosso produto, né? O que a gente tem para oferecer para a sociedade dentro desse modelo que a gente vive, que é um modelo que valoriza o produto a partir de um aspecto econômico, ou traduzindo em miúdos, o modelo neoliberal capitalista, a literatura ela não tem valor nenhum. Ela não produz nada no sentido econômico dessa ideia capitalista, né? Ela não gera nenhum tipo de produto. Então é muito difícil para a gente convencer as pessoas de que o produto que a literatura traz é uma mudança tipo social que pode promover uma melhor segurança pública, que pode diminuir a quantidade de menores infratores que hoje estão na FEBEM, o que pode diminuir o contingente de pessoas do nosso sistema penitenciário. Então a gente tem uma batalha muito E grande criar riquezas para o e país. criar riquezas para o país, que é exatamente isso. Assim, quando a gente fala de literatura, de livro, ela está muito num aspecto ele não é palpável para essas pessoas, assim, principalmente as pessoas que estão no poder, que gerenciam as nossas políticas públicas. Eles precisam ver um produto físico. Então, quando a gente fala de fazer uma movimentação literária, mas vai ter publicação de livro, vai ter feira, vai ter. Qual que é o resultado dessa feira? As pessoas vai sair alguma coisa dessa feira? Eles querem resposta imediata. E cultura, formação, educação, a resposta nunca é imediata, é um processo. Né? Então a gente tem que pensar que é um processo, a gente tem que investir nesse processo. Exatamente. Então acho que vocês, enquanto bibliotecários, né, entender esse desafio que a gente tem, que a gente escolheu, tipo, vender um peixe que as pessoas não veem. Tipo, é simplesmente, tipo, defender uma coisa que, embora pareça óbvio, porque quando
para ser usado para a plataforma de campanha, educação, saúde, elas são os carros-chefes, mas cada vez mais a gente tem perdido a capacidade de conceituar as coisas. É necessário que a gente conceitue o que é essa literatura que a gente está falando e não ficar presa só ao formato, ao suporte, ao produto, mas tentar olhar e vislumbrar quais são os resultados possíveis a partir do investimento massivo numa coisa que não dá para ser vista a olho nu, mas que a gente sabe que faz muita diferença. Então, a gente tem uma dificuldade enorme, que é convencer as pessoas a acreditarem numa coisa que elas não veem. Infelizmente, e aí desculpem se tiver alguma pessoa cristã, tipo, mas a gente ainda não tem a capacidade que as igrejas têm de convencer as pessoas a acreditarem em algo que elas nunca viram ou que elas nunca, tipo, puderam pegar, né? Assim, sentir já é outra história, porque é possível que as pessoas que acreditam e que tenham suas crenças já sentiram. Mas a gente está nesse mesmo lugar. É um lugar onde a sociedade ainda ela não consegue sentir a mudança que o investimento massivo em livro, leitura, literatura, e aí investimento massivo em livro, leitura e literatura só é possível em biblioteca, porque dentro do modelo que a gente tem, as pessoas não têm condição de comprar livro. As pessoas não vão comprar livro. Então não adianta a gente falar de mercado editorial, de livrarias que estão fechando, se compadecer com uma coitada da cultura que, ó, coitada, tá fechando, nossa, que coitada. A gente precisa investir em biblioteca. O mercado editorial vai ganhar dinheiro se eles ganharem dinheiro com a biblioteca. E coitada da cultura foi ironia, tá, gente? É só. Mas é isso, assim. E esse é um debate que a gente tem feito no plano também, que é uma questão de que, assim, por exemplo, existem os colegas do mercado editorial que acreditam que a gente precisa fazer feira. E a gente, não, as feiras são importantes. Mas se as pessoas não leem, tipo, não adianta a gente fazer feira, porque não existe condição de comprar e você não vai abrir mão de comprar uma coisa que você gosta por uma coisa que você nem sabe que gosta. E não aí faz sentido para ela, né? Exato. E aí eu não estou falando que as pessoas não gostam de ler. Estou falando que as pessoas não foram permitidas a sequer saber se gostam de ler ou não. Sim. E esse é o problema. Então, a gente tem uma grande dificuldade que é exatamente essa. Assim, como é que a gente convence a sociedade a entender que o que a gente está pregando, o que a gente vende, é um instrumento de mudança, mas é um instrumento de mudança que leva tempo. E dentro de um processo histórico, 100 anos é um período pequeno. Então a gente vai lutar, e aí, né, para vocês, assim, talvez vocês entrem no movimento, façam a militância, mas vocês não vão ver resultados tão para já, porque a mudança ela leva tempo e o processo histórico ele é longo e talvez a gente não tenha vida suficiente para ver. Mas se a gente deixar de acreditar, se a gente desistir dessa utopia que é promover a mudança por meio das ferramentas que a gente escolheu para ser o nosso agente de mudança, que é a literatura, que é o livro, talvez a gente pare de sonhar, pare de acreditar e a vida vai ficar bem mais difícil. E os 4 anos atuais mostram como só tipo viver um sonho, um pesadelo já está sendo muito difícil. Então, voltemos a sonhar, voltemos a acreditar. E vocês escolheram uma profissão que, infelizmente, é uma profissão que vai ser desvalorizada socialmente. A gente está com um problema, por exemplo, no plano da oessização dos espaços culturais. Então, as OS têm cada vez mais assumido a gestão dos espaços culturais. E para vocês terem ideia, foram abertos 13 novos CELs na atual gestão, que é gerido por uma OS, e o salário de bibliotecário está abaixo do piso estabelecido pelo CRB e pelo Sindicato dos Bibliotecários. E aí, eu e Fernanda, e aí para vocês terem um pouco de noção do que é esse grupo e de como é estar nesse embate, a gente trouxe essa situação e a gente teve como resposta que isso não era um problema do plano, isso era um problema
do sindicato. E a gente estava falando, e aí a gente teve que convencer pessoas que estão ligadas ao universo do livro, pessoas que estão na militância em defesa do livro, teve que argumentar com elas que se a gente não defender a classe dos bibliotecários, que hoje é essa galera que está distribuída nas franjas de São Paulo, a gente não tem mercado do livro, a gente não tem editoras, a gente não tem leitores. Então, a gente infelizmente ainda diz o óbvio, que é, olha, os bibliotecários, e aí eu não estou sendo corporativista, de, nossa área é maravilhosa, não, esse olhar romântico, cultura, mundo, não, a gente não tá falando, a gente está falando de um processo prático Bem com de o pé no chão. materialismo histórico mesmo. Assim. A gente sabe que a cultura muda, ela não muda o mundo, mas ela cria ferramentais para que as pessoas possam mudar pelo menos a sua realidade e o seu entorno. Né? Então, é um processo desgastante. Então, o convite continua aqui reforçado, mas vocês tenham a consciência de que, se não for no plano, vai ser na trajetória de vocês, porque vocês estão numa profissão que é maravilhosa, mas que infelizmente ainda é extremamente desvalorizada. E se a gente não começar a marcar os nossos espaços e dentro desses ambientes de poder, a probabilidade é que a gente volte, por exemplo, a mecanismos como as salas de leitura que eu comecei criticando aqui, que é o quê? É incrível ter salas de leituras, mas não é incrível quando você cria para não contratar bibliotecários recebendo o piso e o salário que eles deveriam receber, e aí você põe um professor que está próximo de se aposentar para cuidar desse espaço. Então, esse é um mecanismo que além de ser ilegal, ele é imoral. Então, a gente precisa marcar esse território, porque senão cada vez mais a nossa profissão vai ser jogada pro lugar ou ligadas à questão de mercado, e aí nada contra os companheiros da profissão que têm ido para os setores mais mercadológicos. É incrível, eu fico muito feliz de saber que a nossa área tem tido uma aceitação em outros campos, mas é necessário que a gente volte a pensar o que foi o início da trajetória, da construção de se pensar o espaço de biblioteconomia. E aí eu faço aqui uma crítica, um espaço que foi pensado para uma elite intelectual e para as pessoas que são oriundas ou que estão próximos do imaginário criado pelo cânone, que são pessoas brancas, hétero, cis, e que compõem o imaginário do que é o poder neste país. Então a nossa área e vocês têm a missão de não só levar à frente a questão de fortalecer a biblioteconomia, mas de também criar outras histórias e outras narrativas para esse lugar que, mesmo bem intencionado, ainda assim compactuou e reproduziu com violências sistêmicas, levando, por exemplo, ao que a gente chama hoje de epistemicídio, que é o apagamento do conhecimento e dos saberes de povos que não têm, por vezes, a dita formação tradicional, a formação acadêmica ou a formação ou os intelectuais chancelados, mas que sofreram uma violência sistêmica, tendo seus processos históricos apagados, e aí deixando com que a gente chegasse hoje no modelo de gestão, pessoas gerenciando um plano municipal com essa visão de que a melhor forma é criar barreiras para que a gente não consiga desenvolver o trabalho que eles mesmos disseram que é importante ser desenvolvido. Então acho que essa é a nossa luta. Desculpa, eu fico... Não, tá ótimo. Eu acho que é super importante a sua fala, no sentido de que a gente tem que quebrar com esse paradigma de iniciativas muito solitárias, como, por exemplo, você falou da Mário de Andrade, que tem a verba, pode comprar livros todo ano. A gente tem que pensar em políticas públicas, institucionalizar aí uma política pública, um pensamento, né, uma mentalidade de que todas as bibliotecas têm que ter o mesmo tratamento que tem a Mário de Andrade. Exato. Que, por acaso, está no centro de São Paulo. Né? E que as crianças e todos os sujeitos que moram nos territórios têm direito a ter uma biblioteca, assim como é a Mário de Andrade.
né? Porque nem a Monteiro Lobato, que fica ali a 1 quilômetro, tem as mesmas condições que tem a Mário de Andrade. Nada contra a Mário de Andrade. Nada contra a Biblioteca Villa-Lobos. Nada contra a Biblioteca das Juventudes. Mas todas as bibliotecas, isso daí é outra, dá uma discussão muito grande. Mas todas as bibliotecas têm direito aos mesmos recursos. A gente não precisa ir longe, só olhar para as condições dadas para as bibliotecas da USP e alguns departamentos onde as bibliotecas são super bem tratadas e há outros departamentos onde as bibliotecas ainda sofrem um processo de precarização. A gente está, não sei se exatamente em cima de uma, mas eu estou falando da biblioteca da ECA. A biblioteca da ECA é uma biblioteca tipo extremamente importante com um acervo riquíssimo, mas que vive fazendo um esforço. Os bibliotecários daqui desse espaço têm uma atuação muito forte para mostrar para a universidade a importância que essa biblioteca tem, ou ou não sei agora, mas quem está dirigindo o CIB, mas assim, de todos os meus anos de USP, foram 5 anos, o CIB teve acho que uma diretora que era da área da ciência da informação e que trouxe grandes contribuições para o nosso sistema de bibliotecas, mas ainda assim, mesmo dentro dessa instituição, existe uma diferença de tratamento quando a gente olha para as bibliotecas da FEA e quando a gente olha para as bibliotecas que estão aqui na ECA ou para as bibliotecas que estão na FEFELESH. Então, é importante que vocês, dentro dessa instituição, também friccionem, façam esse movimento de por que que isso acontece, por que que isso continua acontecendo, mesmo tendo 15 anos já quase que eu me formei, e isso continua acontecendo. Então, é importante que a gente pense por que que isso continua acontecendo. Bom, muita coisa, né? Disparou aí muitas reflexões, era isso mesmo a nossa intenção, era provocar todo mundo, né? A gente já vem se sentindo provocado e infelizmente a gente tem que encerrar, gente, né? Eu sei que tá todo mundo louco para fazer aquela aula etílica, né, com o Wellington, posteriormente, mas eu quero agradecer novamente a sua presença, agradecer novamente a possibilidade, né, de poder fazer parte da comissão, de poder estar aqui nessa mesa, poder ter conhecido muitos colegas de toda a graduação da biblioteconomia, pessoas muito importantes. E agora eu chamo a Ana, né, que vai fazer o encerramento aqui da semana e da mesa. Não? Sim. Pessoal, a gente vai fazer Bom, palmas para o Wellington. Gente, obrigado. Desculpem se eu falei muito. Eu sou. Briguem com o centro estudantil que convidou a pessoa que adora falar na sexta-feira. Tipo, isso é erro estratégico, hein? Tipo. Adoramos. Obrigada, pessoal. Até daqui a pouco.
Pessoal, vou pedir para todo mundo ir voltando para os lugares para a gente começar a mesa de encerramento com o professor Fernando Modesto. Então, encerrando o coffee break. Sim, para nós. Entendeu? Muito obrigada. Bom, tem um pessoal encerrando ali, mas eu já vou começar minha fala, que vai ser uma fala rápida. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença do professor Fernando Modesto, um dos grandes nomes aqui da ECA. Eu gostaria de me apresentar também. Meu nome é Ana Gal, eu sou aluna do segundo ano de Biblioteconomia do Noturno e uma das 4 coordenadoras da Semana de Biblioteconomia dessa semana, junto com o Gabriel, a Poliana e a Nicole. E eu gostaria de. A minha fala vai ser bem rápida, na verdade, vai ser agradecer a presença de todos os alunos aqui, de todo o Instituto da ECA em si, mas principalmente do curso de Biblioteconomia e do departamento. Todo o apoio do departamento para essa semana não foi fácil, e não é fácil organizar uma semana depois de 2 anos de pandemia, que teoricamente nem acabou ainda, né? A gente só se acostumou. E mas eu gostaria de agradecer todo mundo que participou dessa semana de alguma forma, seja vindo assistir a programação, os palestrantes que vieram, então agradecer o Wellington, agradecer todo mundo. Mas eu gostaria de agradecer uma pessoa especial que acho que transformou essa semana realmente possível, que estava aqui todos os dias, a todos os momentos, que é a Carol, que fez todos os dias, a todos os segundos, a gente conseguir realmente ter uma semana presencial, híbrido, remota. Então, acho que foi muito importante. Carol, muito obrigado por todo o seu trabalho. Eu sei que não foi fácil. Umas palminhas para Carol. Apareça aqui, Carol, na câmera. Dá só um oizinho assim, ó, Carol. Oi, gente. Essa é a Carol. Essa é a Carol, pessoal. Muito bom, exatamente. Eu gostaria de pegar o gancho rapidinho do que a Fernanda e o Wellington trouxeram para gente, repetindo o tema da nossa semana de biblioteconomia desse ano, é biblioteconomia como resistência, e acho que é trazer o profissional da biblioteconomia como esse profissional multifacetado. Depois de tratar a biblioteconomia junto com a ciência da informação, que é o que vem acontecendo nesses últimos anos, a gente começa a perceber que a biblioteconomia, na verdade, é uma área extremamente interdisciplinar. Mas para ela ser uma área interdisciplinar, a gente não precisa perder essa importância e essa essência do bibliotecário e do profissional da informação. Então, eu acho que a gente conseguiu, com muito sucesso, trazer os diferentes campos e as diferentes formas que o bibliotecário consegue agir. A gente teve oficinas de conservação, oficinas tecnológicas, mesas sobre lei, mesas sobre bibliotecas em territórios. A gente teve os bibliolabs com os alunos aqui da ECA e alunos da UFSCar apresentando suas pesquisas em diferentes áreas. Então, foi muito importante para a gente, acho que, trazer esse tema e trazer a programação acompanhando esse tema de uma forma tão enfática. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todo mundo que participou, a professora Cibele também, por ter entrado como coordenadora da semana. E agora eu gostaria de chamar o grandíssimo bibliotecário professor Fernando Modesto e atualmente o coordenador do curso de Biblioteconomia. Muito obrigada pela sua presença, professor. Eu agradeço o convite e agradeço pelo grandíssimo, né? Tanto isso não, porque eu sou muito pequeno, né? Além de modesto, baixinho. Mas eu queria parabenizar vocês todos, né? A Nicole, o Gabriel, a Ana Graal, a Poliana, a Caroline, Tayana, a Tainá, Nathalie, a Fernanda, a Isabela e o Rodolfo, que era da comissão organizadora, né? Que aí prestaram também as suas homenagens a Caroline. Né? Realmente, não é fácil organizar
uma semana, e nós estamos na 15ª. Tá? Então vocês receberam um legado e mostraram muita competência, né, em dar prosseguimento a este legado. Eu posso dizer que recordei-me da minha época de estudante, há 45 anos atrás, lá na PUC, que eu também organizei a semana, né, era dos alunos lá, eu organizei 3 semanas, né, pelo meu período no curso, me lembro bem das grandes questões, né, embora hoje, né, a pauta tenha sido bastante diversificada do que nós discutíamos há 45 anos atrás, como a micrográfica, né, a introdução do computador na biblioteconomia, a introdução, né, do computador, a questão das bibliotecas escolares, que já era pauta, né, as bibliotecas públicas, a importância, e a questão das bibliotecas universitárias com os serviços de SDI. Então eram questões, né, que hoje já estão superadas por uma série de outros contextos. E o contexto político ficava efetivamente submergido, porque vivíamos um período complicado, né, de ditadura nesse país, né, onde nós éramos efetivamente silenciados, né, em termos de militância, era uma coisa assim, bibliotecário é apolítico, né, e a gente sentia muito quando fazia algum tipo de ação, né, as pressões que vinham. Lembro-me que ter invadido a Biblioteca Central da PUC para defender o direito de estágio na universidade, porque a bibliotecária era época, por uma questão de discussões internas, né, preteria os alunos e proibir estagiários do curso que era na universidade de fazer. Então nós, alunos, nos organizamos e invadimos, né? E eu praticamente sofri um IPM lá, com ameaça de expulsão, né, e etc. Mas é isto, né? A vida é uma questão de lutas, mas a consciência política nós não tínhamos na época por conta da ditadura, né? Os jovens, né, que não estávamos começando a universidade, mas que na formação básica, né, no ginásio, no colégio, era uma doutrinação e uma censura bem rígida, né? Então quem viveu aquela época sabe bem qual é o valor da liberdade que nós temos hoje, né? Como isso é um bem preciosíssimo, né? Batalhamos pelo direito de votar, né? Que eu praticamente só fui votar com 30 e poucos anos, né? 89, né? Quando teve a primeira eleição. Então, não sabia o que era isto, né? E acompanhei meu pai, né, nas campanhas dos anos 60, né, lá com Jânio Quadros, lembro do Vassourinha lá, e ele votando, né, foi o último processo de eleição que eu vi, depois nunca mais se ouviu falar. Então, quando o Wellington e a Fernanda colocam a questão da militância, isso é muito importante. Eu posso dizer que a vida bibliotecária é uma questão de luta, né? Nós somos silenciados, né? Isso é uma realidade, né? A sociedade nos desconhece, então nós precisamos falar para sermos ouvidos e precisamos batalhar, né, pela nossa profissão em algumas áreas, como a biblioteca escolar, como a biblioteca pública, né, que é uma situação bastante delicada no país e no nosso estado, né, estão diminuindo o número de bibliotecas, né. Eu acompanhei o fechamento das escolas, estudei e nunca tive acesso à escola, então a questão da leitura é problemática, né, até comentei isso no encontro agora na Assembleia, em defesa da biblioteca escolar, que pessoas na minha faixa etária não usufruíam da biblioteca escolar ou de um programa de leitura, sequer sala de leitura, né? Não haviam nas escolas, né? E é incrível, meu colegial, eu me formei em 4 escolas distintas, porque nós éramos jogados aleatoriamente, né? Com as políticas educacionais mais malucas que se teve nesse país
ali no período dos anos 70, quando se começa o desmanche das bibliotecas escolares e a expulsão do que restava de bibliotecários, né, nesses sistemas. Então é uma coisa bastante articulada, inclusive politicamente. E, né, ao longo do exercício, né, profissional e do envolvimento com as entidades, né, que sempre me acompanhou a partir da minha saída da escola, né, da universidade, fui me envolver com o movimento associativo, porque fui também, fiz movimento estudantil na universidade. Então, organizava esses eventos, isso me deu cancha, né? É difícil, mas isso te dá uma apropriação da área, né? Você começa a olhar para a área com outro contato. E também o movimento estudantil, né? No diretório, na representação, na participação das organizações dentro da universidade, das congregações. Eu sempre fui participante disto e isto vai nos enriquecendo porque isso é parte da nossa formação. Então é importante que vocês também assumam esses cargos internos da universidade, porque isso vai dando a vocês, né, uma dialética própria, né, uma postura, uma visão, uma reflexão da área e um conhecimento também que vai ser muito útil posteriormente quando forem para o mercado. Ao irem para o mercado, né, não apenas planejar a carreira profissional, mas também o exercício, né, nos órgãos de classe. Dali fui para a Associação Paulista de Bibliotecários, fundador do Sindicato dos Bibliotecários, a primeira gestão, nos anos 80, quando ele é instituído. Dali um salto para o Conselho Federal, né? E com isso toda uma visão do campo do trabalho bibliotecário e da luta em defesa não apenas do direito de exercer a biblioteconomia, mas em defesa dos nossos equipamentos, das bibliotecas públicas, escolares, universitárias e principalmente do direito da sociedade de ter acesso à informação. Isso é uma luta contínua, né? Porque esses problemas que foram relatados aqui não começou ontem, né? Isso é secular, né? De um país que nunca se valorizou a educação, porque não teve, né? Nós fomos ocupados pelo que tinha de pior na sociedade portuguesa. Para que vieram os bandidos, os larápios, né? A pior espécie. Ainda tivemos o processo de escravidão também, né? O cerceamento do direito do índio e do negro, né? Que foram roubados na sua liberdade, nos seus direitos de cidadania, né? Então, tudo isso é um processo que vai formando uma cultura e hoje nós temos aí a pauta disso nas heranças, né? De quem nos governam, de quem nos lideram. A nobreza, né? Acabou o império, mas a nobreza está aí no Senado e na Câmara, muitas vezes representados por pai, filhos e netos que vão ocupando esses cargos e formuladores de política, né? Não há renovação. Esse é o grande problema do país. Não se renovam as lideranças e não se criam condições para a renovação. Então, nós vivemos essa situação. Eu sou, né, 45 anos de dedicação à área. Posso ficar aqui, não vou ocupá-los a sexta toda contando todo esse processo de transição, né, e de acontecimentos e de lutas, mas toda essa história, até do que chegou no Plano Nacional de Leitura, né, vamos falar dos primórdios, né, antes de chegar à lei, né, já havia toda uma discussão também, um processo de busca, a Lei Rouanet também, no qual participamos das discussões preliminares dos projetos de lei. Então, só quero colocar para vocês que é um comprometimento, né, com a área, né, com a carreira, com a profissão, não está apenas em ter sucesso profissional, né? Isso é um dever, né? Vocês estão numa das melhores universidades do país, um dos melhores cursos do país, apesar de todos os problemas que enfrentamos, né? Aqui se formam excelentes quadros, né? Mas é também ter a consciência que foi realçada, que é a consciência social, de que nós temos também um comprometimento com a sociedade, né? Em fazer valer, né, o direito do nosso exercício em benefício social. Essa visão
social é fundamental, né? Já relatei isso a vocês, que isso está nas nossas teorias, isso está na essência do ser bibliotecário, né? Do orgulho de ser bibliotecário, porque a nossa atividade é uma atividade eminentemente humanística, em prol da promoção do ser humano. E um outro detalhe também, né, que separa assim, os países, né? Os Estados Unidos lá em 1840, para dar um salto de desenvolvimento, eles definiram 3 linhas, né? Educação, imprensa livre e bibliotecas. Então eles investiram nisso como base para criar uma sociedade que promovesse um salto de desenvolvimento. Isso estava na base da legislação que os luminares lá da elite governamental determinou. Olha, vamos sair de ser um país de segunda e ser um país de primeira. E essas 3 coisas estavam lá, como estão até hoje, né? No investimento nas grandes bibliotecas, nas políticas públicas de investimento em informação. A maior rede do mundo de bibliotecas está nos Estados Unidos. E aí a gente entende por que, né, o desenvolvimento da biblioteconomia acontece lá e em nenhuma outra parte do mundo. Justamente porque definiram uma política pública, que é algo que no Brasil a gente não consegue, infelizmente, ter, né? A gente tem aí uma legislação, mas não existe leis de bibliotecas. Se vocês procurarem, as bibliotecas escolares tem uma lei que obriga a ter, mas no projeto da educação não tem. Se a gente procurar aqui leis que aportem às bibliotecas públicas, não existem. Mesmo em São Paulo, não há legislação que apoie ou dê autonomia orçamentária para as bibliotecas. E mesmo as universitárias não contam. Quando aqui o Wellington comenta as situações das próprias bibliotecas universitárias aqui, o Águia, né, que agora virou ABCD, então uma hora era uma ave, agora virou um abecedário, é isso também, né? Não tem uma legislação que promova isto, né? E mesmo tendo 2 cursos de biblioteconomia, a gente também tem dificuldade de conseguir vocalizar aí uma política de informação dentro da universidade. O que é diferente das primeiras universidades que estão ranqueadas aí nos rankings globais, né? Nos Estados Unidos. Você visita lá, as bibliotecas são polos centrais das principais universidades do mundo. E aqui falta essa sensibilidade, mas entendemos que isto vem também da má formação dos nossos líderes, né? Não só da consciência, mas também da péssima formação, porque provavelmente também não se defrontaram com boas bibliotecas escolares. Mas eu rogo a vocês isto, né, que ao se formarem não se esqueçam desta relação, né, de agentes transformadores e, portanto, agentes políticos, como bibliotecários também, né? Ocupem os órgãos, né, sejam sindicatos, os conselhos também. A associação já não falo mais porque ela foi apagada, né? Se apagou uma memória aí de 70 e poucos anos, se desapareceu, faliu-se. Mas é importante terem esse exercício. E mais, o exercício político, né? Não apenas a defesa ideológica, mas o exercício partidário. Eu acho que um dos problemas hoje é que nós temos poucos bibliotecários, né, dentro dos partidos políticos, né, formulando ali ou interferindo nas formulações dos programas, né, e sejam de direita ou de esquerda, não importa. Eu trabalhei tanto junto com a Marta Suplicy quanto para o Maluf. Se a questão era fazer propostas de bibliotecas, a gente estava lá à disposição, propondo, embora eles nem não dessem bola nenhuma, né? Mas alguma coisa sempre sai, né? Se hoje o CEL tem bibliotecas, isso dependeu de um trabalho do conselho, de um grupo de bibliotecários que estavam ali por toda a eleição encaminhando projetos. Militância junto à Câmara e junto à Assembleia, de vez em quando, é bom, né? Nós já tivemos lá militando, fazendo panfletagem, defendendo, né, a nossa área.
Se vai ter resultado, é como foi posto aqui. A gente não sabe, mas é importante fazer. Tá? E se preparar para frustrar. Né? Eu me lembro lá no governo Fernando Henrique, a gente lá defendendo a questão dos bibliotecários, no projeto Uma Biblioteca em Cada Município, e você tem que engolir sapo, né? Vai conversar com todos os níveis de deputados ali, senadores, né? Alguns são mais receptivos, outros não, mas tem que ir e lá tá falando, né? E pleiteando, olha, a importância de ter bibliotecários. Né? Na discussão da cadeia produtiva do livro, né? Em que as editoras só elas ganhavam, né? Mas estávamos lá defendendo o papel da importância das bibliotecas, né? Fizemos o nosso papel. Agora é isso, né? É importante a gente cada vez mais ter essa mudança, porque as pessoas não vivem para sempre. Então, algumas pessoas já estão saindo do circuito político e a gente espera que os novos que venham ocupar no quadro político, aí seja na Câmara ou nas assembleias, né, uma hora se sensibilize pela nossa luta e pelo nosso valor. Né? Então, eles vão passar, né? Nós vamos transferir os nossos legados e vocês vão ser, né, esses portadores e darem continuidade à defesa dessa luta. Já conseguimos uma lei, né, de ter uma biblioteca, agora é batalhar para que ela não morra. Né? Agora, uma hora vamos romper o laço. E se temos a questão do Plano Nacional de Leitura, ele não vai morrer. É importante que, né, o discurso continue, né? Que a ideia, né, continue. Vocês ouviram e vão repassar para os próximos. Eu costumo dizer o seguinte: olha, fale da sua profissão e fale dos problemas para o teu vizinho, para os teus parentes, para o teu tio, teu primo, né, para o teu amigo, né, ou na igreja, na fé que você comunga, onde eu comungo a minha fé, todo mundo sabe que eu sou bibliotecário. Primeiro eu sou bibliotecário, depois eu sou professor de biblioteconomia. Então, costumo sempre falar e transmitir. Então, isso é algo importante que nós precisamos carregar dentro de nós. Ah, mas eu não quero ter a militância. Não, tudo bem, mas pelo menos fale, transmita, né? Ajude a propagar, ecoe, né? Faça a voz, dê eco, né, as coisas que são boas. Leitura é importante. E eu falo isso, como eu disse a vocês, de próprio testemunho. Eu não tive acesso à biblioteca, a livros. Meus pais eram trabalhadores, minha mãe empregada doméstica, meu pai era garçom, né? E eles tinham que separar um livro se eu quisesse ter um livro da escola, porque não tinha. E a biblioteca pública eu só fui descobrir, né, aos 14, 15 anos, quando fui fazer um trabalho de escola, e aí o professor falou, porque eu desconhecia a biblioteca pública. E ainda fomos expulsos de lá por bagunça, né? A garotada vai lá fazendo bagunça, fui expulso da biblioteca, mas voltei depois e fui me apropriando daquele espaço da leitura. E meu pai, com todas as dificuldades, meus pais por serem semi-alfabetizados, né, terceiro ano primário, que era algo comum naquela época, né, muito comum, ele me trazia o jornal, né, que deixavam no bar à noite, que ele trabalhava, trazia o jornal, ele gostava de futebol, e eu gostava das histórias em quadrinhos, né? E daquilo vai criando uma cultura de leitura, né? E também tive uma professora de português que incentivava. Então, é isso, mas poderia ser minimizado se esse processo da leitura começasse na base. Então, alguns tiveram a sorte, né, de terem esse acesso e outros não. Então, por isso que temos que promover sempre esse acesso à leitura, facilitar, porque ela transforma, a leitura transforma. O acesso ao livro, né, cria uma nova consciência, uma nova percepção da vida. Então precisamos, como agentes nesse sentido, né, nós precisamos defender e favorecer, né, as pessoas. Às vezes as pessoas nos desconhecem
né? Até pelas próprias limitações. Mas se nós produzirmos, lermos para alguém, né? Favorecermos, levarmos alguém esse objeto, né, tão valioso e transformador, já será da nossa parte um grande exercício profissional, inclusive de militância. Então era isso que eu queria dizer a vocês, parabenizar, espero estar com vocês no próximo ano aqui, novamente refletindo, discutindo, trazendo novas questões, né, porque vivemos numa sociedade onde a questão da desinformação hoje é um problema social gravíssimo, né? E que é promovido com uma ação política deliberada, né? Então precisamos ter uma postura para agir contra isso, né? O esclarecimento, a palavra, a verdade, a consciência, o saber, a liberdade e principalmente a liberdade de opinião. E respeitar também, né, aqueles que pensam o contrário de nós. Isso também acho que é algo importante, fundamental na ação do bibliotecário, né? A voz a todos. Então, parabéns novamente e desejo a vocês aí, né, um sentimento de dever não cumprido, né, mas de algo Quase. conquistado. Um Né? caminho. É um caminho a ser trilhado, e que isso seja apenas um, uma luz, né, que vai iluminando esse caminho que começa agora. Que seja sempre feito assim, de desafios, porque seguir sem desafios não tem graça nenhuma. E quando vocês o superam, posso dizer, dói, mas quando vocês o superam ao final, eu posso dizer que já estou na saída, né? É compensador. Parabéns a todos e parabéns à Biblioteconomia e ao curso de Biblioteconomia por essa realização de vocês. O curso ganha muito, e vocês muito mais, certamente. Muito obrigada. Trouxe mais 4. Esse ano nós estamos comemorando 60 anos da lei de regulamentação dos livros para e esses livros trouxeram uma parte dessa história. Então, eu não sei se